Fiscalização das convalescências médicas do policial militar. Eu recebi uma porrada de pedidos para estar avaliando uma ordem que foi emitida no 16º Batalhão, uma ordem que eu vou ler rapidamente com vocês, a fim de descobrir a legalidade dessa ordem do comandante, que basicamente diz para fiscalizar os afastamentos médicos pessoalmente dos policiais militares nesse período de carnaval. Rapidamente, é uma ordem do 16º BPMM, não tenho por que não falar o batalhão, e diz assim, rapidamente, acompanhe meu raciocínio. Considerando a necessidade do massivo emprego operacional do efetivo policial militar nas escalas de serviço da Operação Carnaval 2024, de 9 de fevereiro a 13 de fevereiro, inclusive com escalas extras de serviço, considerando a necessidade de rigoroso controle acerca dos afastamentos dos policiais militares da unidade no período citado, visando garantir o sucesso no planejamento e na execução das escalas de serviço, determina Vossa Senhoria que encaminhe até 9 de fevereiro de 2024, às 14 horas, o nome e o endereço atualizado da residência dos policiais militares sob vosso comando, que já estejam fruindo convalescença médica ou licença para tratamento de saúde. Inclusive o LTS eles colocaram aqui. Em casos de eventuais afastamentos médicos no período compreendido entre 9 de fevereiro de 2024, às 14 horas, e 13 de fevereiro de 2024, às 18 horas, o policial militar interessado deverá imediatamente entrar em contato com o seu comandante de CIA ou chefe de seção, transmitindo-lhe a novidade, bem como fornecer o endereço atualizado de sua residência, sendo este o local que deverá convalescer. Ao tomar conhecimento de afastamento médico de policial militar sob seu comando, o comandante de CIA ou chefe de seção deverá fazer contato com o CFP de serviço, o qual providenciará para que seja realizado o contato pessoal com o policial militar afastado em sua residência, bem como solicitar a abertura de talão de ocorrência junto ao Copom e realizar rondas no período diurno e noturno em horários aleatórios, durante todo o período que perdurar o afastamento previsto no atestado médico, inclusive orientando-o sobre a necessidade de regularização do atestado médico civil. Na situação em que o policial militar afastado residir fora da área de circunscrição do batalhão, o CFP de serviço deverá fazer contato com o CFP da área onde o policial militar reside, solicitando que aquele oficial realize contato com o policial militar afastado no endereço de sua residência e, em sendo possível, solicitar ao oficial que ele adote as mesmas medidas com relação às rondas elencadas no item anterior. Durante as rondas do CFP, caso o policial militar afastado por licença para tratamento de saúde, convalescença médica ou por meio de atestado médico civil, ainda que não regularizado, nos moldes do artigo 23 da I36PM, não seja encontrado em sua residência no momento da ronda, o fato deverá ser registrado por meio de documento circunstanciado que será elaborado pelo CFP, bem como deverá ser elaborado BOPM acerca dos fatos. Quem assina é o Tenente Coronel Comandante do 16º, Cleoteus Sabino de Souza Filho. Vamos lá. Antes de falar com você sobre a legalidade ou não da ordem, é importante a gente ter em mente alguns aspectos. Apesar de um pouco arcaico, o regulamento da Polícia Militar prevê que é uma discricionariedade do comandante você convalescer, ter uma convalescença médica na sua residência. Ele pode, inclusive, determinar que você convalesça no quartel, né? É uma regra que eu acho que é um pouco arcaica, mas sim. Tanto é que o médico, quando você vai na UIS, ele vai lá e ele prescreve, uma convalescência médica. Ele coloca sugiro domiciliar, porque ele sabe que está além, de acordo com as normas da Polícia Militar, está além da competência dele falar que o militar deve ficar em casa. Isso é uma discricionariedade do comandante. Só que essa discricionariedade, ela traz uma série de responsabilidades para o comandante, né? Se ele deixa o policial convalescer na unidade, ele tem que dar todo o tratamento e estrutura para aquele policial. Ele tem que fornecer o café da manhã, o almoço, o jantar no mínimo, né? Sem dizer que eu acho que deveria até ter outras refeições, mas pelo menos essas 3. Tem que ter um banheiro digno, um alojamento digno para ele descansar. E o alojamento vira e mexe, não para de entrar policial em troca de serviço. Geralmente não está em condições boas, como todos nós sabemos. O banheiro da mesma forma e tudo mais.
Convalescência domiciliar, ele tem a estrutura da sua casa, a família pode apoiar e tudo mais. Então acho que é uma regra meio arcaica, mas ainda em vigor na Polícia Militar. Você já deve ter visto alguém, principalmente em escola de formação, que o comandante falou, você vai convalescer no alojamento. Isso infelizmente acontece e ainda é permitido. Agora vamos para esse tipo de análise. Convalescência domiciliar não é a mesma coisa que prisão domiciliar. Você tem uma ordem para convalescer, para descansar, para se recuperar na sua casa, mas não quer dizer que você não possa sair da sua casa a qualquer custo, né? Não quer dizer que você, por exemplo, precise ir no mercado, acabou o leite, acabou o pão, acabou alguma coisa, você não possa levantar e ir, né? Você está lá baixado por uma gripe forte, não quer dizer que você não possa pegar seu carro e ir no mercado, vai na farmácia comprar alguma coisa, ou de repente a sua mãe mora próximo, você vai lá e ela fez uma sopa, você vai lá, come a sopa, volta, ou fica um tempo lá. Isso não quer dizer que você está preso na sua residência. Não quer dizer isso. O que já nos leva a questionar a eficácia dessa determinação. Porque o fato do militar ir lá, do CFP, do CGP, do comandante ir lá, e bater na porta e o militar não está lá, não quer dizer que ele está transgredindo as normas. Não quer dizer isso, né? Então pode fazer todo o registro do mundo, pode fazer uma parte, pode fazer um BO, e não se assustem pelo BO. O BO é só simplesmente para registrar uma ocorrência, que algo ocorreu. O policial militar estava de convalescência e não estava lá. E todos nós sabemos qual é o medo do comandante, né? Porque, infelizmente, é muito comum também que o militar, na sexta-feira de carnaval, pegue uma convalescência médica e ela se estenda até a quarta-feira de cinzas, né? E qual que é o medo do comandante, do militar lá? Ir lá pular na folia, certo? Existem muitos casos, inúmeros casos de policiais militares demitidos, né? Por estarem de licença de tratamento de saúde, de convalescência médica, que deveriam estar descansando, e eles são flagrados em blocos de carnaval, no litoral mergulhando com snorkeling e tudo mais. Então é uma medida discricionária, subjetiva, só que essa subjetividade tem um limite. Você imagina, se o militar é flagrado num restaurante almoçando com a sua família, num período de convalescência médica, e aí, isso é justa causa para uma demissão, para uma expulsão? Eu entendo que não, ele está almoçando, ele está simplesmente se alimentando. Tem que tomar cuidado com essa falta de razoabilidade e proporcionalidade. Mas questionamentos existem. E agora, imaginando convalescença médica, que nós estamos falando de 2, 3, 4, 5, 6 dias, até 10 dias regulamentares, o militar tem que descansar para a sua recuperação. O que já entra em contraponto com a licença para tratamento de saúde, também previsto para ser fiscalizada pelo comandante, porque a licença de tratamento de saúde, ela pode durar 2 anos, entendeu? Então, quer dizer que nesse período o policial militar tem que ficar 2 anos dentro de casa? Óbvio que não, ele está de licença, ele está afastado das atividades para se recuperar, o que não quer dizer que ele não possa nem viajar, por exemplo. Ele pode viajar, ele está de licença, ele pode ir para a praia para melhorar às vezes as situações psicológicas, ele pode sim. O que não pode aparentar é algo diferente da motivação do tratamento. Você imagina que o policial militar ele está afastado por questões ortopédicas porque ele não consegue nem andar. De repente ele é pego em licença de tratamento de saúde, jogando vôlei muito louco, no tipo Top Gun, Asas Indomáveis, numa praia. E é fotografado pelo P2 fazendo isso. Eu falei, poxa, mas ele não pode ficar longa permanência em pé. Ele está jogando vôlei. Isso vai entrar em contraponto e será questionado com certeza. E isso tudo que eu estou falando é para nós chegarmos finalmente no ponto da legalidade. Essa ordem do comandante, ela é legal ou ela é ilegal? Toda fiscalização de subordinado, ela decorre do poder hierárquico que existe da administração pública, muito mais ainda nas instituições militares. O superior hierárquico, né, vamos dizer assim, o chefe, ele tem obrigação, dentro de um órgão público, ainda mais militar, que é constitucionalmente previsto, os pilares de hierarquia e disciplina, de fiscalizar o seu subordinado. Então, toda ordem ela deve ser motivada. Então, bem no começo da ordem, o comandante ele motiva, ele explica exatamente da necessidade do emprego massivo, do efetivo na Operação Carnaval. Ele fala da obrigatoriedade do controle da administração nos afastamentos médicos. Então ele motiva. Então essa ordem, ela está motivada, ela é legal. Decorrente do poder hierárquico do comandante, do seu subordinado, ele tem uma ordem legal. Ele pode sim, dentro da sua discricionariedade, ele pode sim determinar essa função de fiscalização.
Contudo, há que se respeitar alguns limites. Então, quando ele coloca, por exemplo, para fiscalizar e simplesmente lançar, não se assustem, por exemplo, lançar, fazer um BOPM, um boletim de ocorrência, o policial militar sabe que é simplesmente falar que algo ocorreu. O militar, o CFP foi na casa do militar tentar fiscalizá-lo para ver se ele está bem, e ele não estava lá. Ele vai colocar isso, foi fiscalizado tal hora e não estava lá. Então, tudo bem, com relação a isso não quer dizer nada. Vai dar problema administrativo? Com certeza. Essa ordem tem um fundo maléfico aí de realmente tentar punir aquele que não está cumprindo com a sua convalescença domiciliar. No entanto, também há um certo limite. Quando ele coloca aqui que deve-se realizar rondas no período diurno e noturno, em horários aleatórios, qual o período? 2 horas da manhã é noturno. Quer dizer que pode simplesmente o CFP lá e... aí todo mundo começa a acordar assim, quero ver se o policial... Você tá aí? Então tá bom, só tô colocando aqui. Isso seria um ato abusivo, que eu acho que inclusive poderia gerar até um tipo de responsabilidade da administração em fazer isso com uma pessoa que está doente. Eu acho que seria um ato abusivo e vale a pena ser questionado se você passar por isso. Então junte provas se for o seu caso. Agora, simplesmente passar lá e ver se ele está lá, não há nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de ilegalidade, visto até muito bem fundamentado a ordem, nessa situação. Mas, como eu falei, a eficácia é muito pequena. O fato de ser registrado que o militar não está em casa não necessariamente quer dizer que ele não precise descansar ou que ele não esteja descansando. Começou convalescendo em casa, de repente estava muito mal, foi para casa da avó, foi para casa do tio, da tia, onde alguém possa auxiliá-lo, dependendo da enfermidade que ele apresente. Ou naquele momento específico estava na farmácia, estava no mercado, estava andando no parque, por que não? O fato de você estar precisando convalescer e descansar não quer dizer que você não possa fazer uma caminhada para respirar um pouco de ar puro. Então, esse tipo de ocorrência não necessariamente quer dizer que o Mike está encrencado. Mas isso na teoria, porque nós sabemos que alguns comandantes podem se utilizar desse pretexto, porque é uma discricionariedade do comandante, por exemplo, solicitar a instaurar, na verdade, processo regular. E ele pode entender que o militar não estando em casa, ele descumpriu as normas, isso é gravíssimo, prejudicou o efetivo, e instaurar um processo regular para verificar aquela conduta do policial. Seria uma arbitrariedade, seria uma ilegalidade, dependendo do caso, com certeza, dependendo das provas que foram angariadas, simplesmente o militar não estava lá, eu acho que não motivo suficiente, mas entra na discricionariedade dele. E, sem dúvida, isso pode prejudicar muito o policial. E lembrando que tem aquela maldade, porque quando o comandante de unidade instaura um processo regular, vai para um conselho de disciplina ou para um processo administrativo disciplinar, que vai ter lá um conselho, um oficial designado, para dar um parecer se o militar merece ou não ser demitido ou expulso. E vai ter esse conceito, vai ter essa proposta dessa banca. Aí vai para a autoridade instauradora, que no caso o comandante de batalhão, para opinar se o militar deve ou não ser mandado embora. E depois sobe para o comandante geral para dar a decisão final, que muitas vezes segue o que o comandante de unidade falou. Resumindo, a ordem é legal, a ordem ela é possível, ela é plausível, ela é até razoável. Contudo, ela é dotada de ineficácia, porque o simples fato do militar não estar na residência não quer dizer que ele está cometendo um crime ou de repente está cometendo uma infração grave dentro da instituição e deve ser mandado embora. Não tem como saber exatamente onde o militar estava porque ele não estava em casa. Convalescença domiciliar não é prisão domiciliar. E pior ainda quando nós falamos de licença de tratamento de saúde, que uma junta médica falou que o militar deveria ficar afastado das atividades para se recuperar. Não quer dizer que ele tem que ficar 2 anos dentro de casa. Contudo, apesar de legal e muito ineficaz para comprovar se o militar deve ou não permanecer na instituição ou deva, no mínimo, ser punido, nós temos que tomar cuidado, porque o regulamento concede muito poder ao comandante de unidade, que pode, se não for uma pessoa razoável, uma pessoa proporcional na tomada de atitude, pode prejudicar muito o policial militar, simplesmente instaurando um processo regular ou um simples procedimento disciplinar para prejudicar o militar. Então, dependendo do caso concreto, o comandante pode estar certo ou pode estar errado. E dependendo do caso concreto,
ambos podem responder pela sua decisão.